Olá, pessoal! Olá, pains! Boa noite a todos! Não só pains, olá, nossas cidades vizinhas! Uma boa noite! Bom, para quem não me conhece, eu sou Gilmara Goulart, eu sou painense, psicóloga e idealizadora desse projeto Pains Convida. Boa noite, Guilherme Nativo, Flávio, Lígia Vilela, Fernanda, boa noite. Obrigada, Fernanda. Erlon, uma boa noite a todos vocês. Hoje é um dia muito especial, um dia muito importante, né? Não só para nós, mas como para o mundo inteiro. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Essa semana, do dia 1º ao dia 5, nós comemoramos a Semana Nacional do Meio Ambiente, né? Então, assim, é uma semana mais do que importante nós falarmos, conversarmos sobre, para que nós possamos nos conscientizar cada dia mais. Afinal de contas, essa é a nossa casa comum, né? É o nosso habitat. Olá, boa noite, Cristina. Tudo bem? Bom, para quem está entrando agora, nós já sabemos que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e eu vou chamar o Celinho Nativo, para poder conversar com a gente, não só no âmbito municipal, mas também sobre o âmbito nacional e mundial, né? Esse assunto que deveria ser sempre pautado, sempre conversado nas escolas e em todos os lugares, né? Então, assim, eu gostaria de começar lendo aqui para vocês uma frase sobre o dia de hoje, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente. Proteger a natureza significa proteger a vida, o abrigo e sustento tanto para nós humanos quanto para a vida selvagem nos lugares mais vitais do planeta. Gente, eu gostaria de, enquanto o Celinho entra aqui, eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho do currículo desse mestre. Ele realmente é muito bom no que ele faz. A primeira vez que eu me recordo do Celinho, eu não sei se vocês já conheceram alguma gruta aqui em Paim, sabe, as cavernas. E a primeira vez eu tinha mais ou menos uns 16 anos, quando 16, 17 anos, quando eu conheci a primeira gruta. E são maravilhas de Deus essas grutas aqui de Pains. Então, quem quiser conhecer, quem quiser saber mais sobre o meio ambiente, sobre a cidade de Pains e região, é só chamar o nosso amigo Celinho Nativo. Ele já está aqui, deixa eu convidá-lo. Celinho Nativo, Pedro, Aguimária. Boa noite, Geraldo. Carla, muito boa noite para todos que estão entrando agora. O Caio. Nós estamos aguardando aqui o Celinho Nativo, que é o biólogo. Ele é biólogo, ele é professor, mestre. Você vai falar um pouquinho do seu currículo para a gente, Celinho? Vamos Uma boa falar, ué. Boa noite. noite. Boa Você está me noite, ouvindo? Gilmar. Que ótimo. É, Celinho, seja muito bem-vindo. É um prazer para mim estar, né, fazendo uma live com você. A gente sabe que é um mestre, né? Nós sabemos quantas pessoas estão aqui, começaram a seguir o projeto e compartilharam essa live, porque gostariam de ver o mestre Celinho Nativo falar para a gente sobre o meio ambiente. Então, Celinho, você gostaria de se apresentar para as pessoas que não te conhecem? eu sou o Celinho Nativo, né, Lucélio Nativo da Assunção. Eu sou biólogo, né, de formação e eu sou espeleólogo também, desde espeleólogo especialista em cavernas, né, desde Uhum. 1987. Nós estamos aí nessa luta, né? E eu comecei a preocupar, a trabalhar com essas questões ambientais, assim, desde 85, né? Então, nós já estamos aí 35 anos na estrada, né? Nessa luta por essas questões ambientais, preocupando aí cada vez mais, assim, com o futuro da nossa cidade, né? Da nossa região, do planeta, né? E preocupado também com o futuro, assim, que mundo que nós vamos deixar
para os nossos filhos, né? E os filhos dos nossos filhos também. Isso é muito importante também, né? Eu fiz uma pós-graduação em gestão e educação ambiental. Trabalhei na CEMIG durante 37 anos, sendo esse Uhum. desde 2001, eu trabalhei com gestão ambiental. Eu era o coordenador ambiental da CEMIG aqui na região do Oeste Mineiro e do Triângulo Mineiro. Com isso, a Nossa. gente viajou muito nessas cidades, né, de Minas, principalmente aqui no Oeste Mineiro. Então, a gente conhece bastante as Uhum. cidades aqui em volta da gente, aqui, certo? De Itaúna até São Sebastião do Paraíso, né? Então, assim, muitas cidades aqui eu conheço bem mesmo, né? E depois eu fiz Sim, e o mestrado pessoal está também sempre te procurando, né? O pessoal de é, São eu fiz Paulo, da mestrado região. também em educação, cultura e organizações sociais, certo? Então, assim, é justamente esse meio ambiente, principalmente assim, mais na área urbana, né? Que a gente estudou, preocupou com isso, né? Mas é Uhum. isso aí. Certo. Certo. Celinho, a gente fala assim sobre meio ambiente, né? Meio ambiente é o meio que a gente vive. Como que a gente explica assim para as pessoas por que foi escolhido esse nome? Por que é meio ambiente? Você explica para a gente melhor um pouquinho, por favor? Olha, o meio ambiente, essa expressão, né? Ela é assim, ela não é tão antiga, né? Ela não é tão antiga. Antigamente falava só assim em ambiente, né? Não se falava muito nessa expressão meio ambiente. E quando fala meio, meio não é meio de metade, né? É meio de no centro, ao redor, né? Então, ao redor de outra coisa, né? Então, é nessa situação, assim, é o que está em volta do homem, por exemplo, né? Na realidade, essa expressão veio de onde, né? Vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Na Sim. realidade, assim, tudo começou durante o período pós-guerra mundial, né? Em 45, quando os Estados Unidos, assim, quando terminou a guerra, né? Os Estados Unidos criou o Plano Marshall, né? Que era referendado a um general vitorioso lá da guerra, e esse plano Marshall era o jeito dos Estados Unidos querer que o mundo direcionasse do jeito dele, né? Então, assim, funciona dessa maneira, é para funcionar dessa maneira. É uma coisa assim meio estranha, mas é isso mesmo. E aí o seguinte, Sim. então eles ditaram as regras do crescimento mundial, porque o mundo inteiro, principalmente a Europa, estava toda destruída, né? Então tinha que reconstruir os países e a economia também. Então começou aí um crescimento, e um crescimento assim galopante, meio desordenado, em todos os setores, setores da indústria, né, do comércio, setores de tecnologia e também da agricultura, da agropecuária, né, do agronegócio. E Uhum. aí, nessa época, começou assim o uso indiscriminado de agrotóxicos, né? E principalmente na região central e sul dos Estados Unidos, onde está a maior parte agrícola, né, dos Estados Unidos, eles estavam julgando assim, produtos químicos fortes, né, vários produtos químicos fortes, agrotóxicos fortes mesmo, para poder conter pragas. Né? Então, assim, pragas que atingiam as lavouras, certo? E aí, Uhum. quando chegou na década de 60, início da década de 60, uma pesquisadora, uma bióloga, né, ela chamava Rachel Carson, né? Ela pesquisou e ela descobriu, e não só pesquisou e descobriu, né, que todo cientista fazia. Então, ela pioneiramente, né, assim, é um fato muito importante, né, por ser uma mulher, né? Então, assim, muito importante isso aí Nossa. na vida, né, da mulher no planeta. Ela denunciou, né? Então, ela escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa. E esse livro, ela contava o quê? Esse livro, ela contava que a cada ano estava tendo menos pássaros. Então, assim, a primavera estava ficando silenciosa. E por que estava tendo Sem menos pássaros. pássaros? Uhum. Menos bichos? Era por causa dos agrotóxicos matando os insetos. Né? Então, os bichos, os pássaros ficavam sem
aquela cadeia alimentar, né? E ela foi vendo que esses produtos químicos tóxicos, né, principalmente o DDT, ele atingia toda a cadeia, né, ecológica. Então, por exemplo, jogava na água, os plânctons, os zooplânctons comia, né? Aí depois um crustáceozinho pequeno comia, aí vinha um peixinho, comia o crustáceo, vinha outro peixinho, comia o outro peixinho, e cada vez ia aumentando. De modo que, por exemplo, quando uma pessoa pescasse, né, uma águia comesse um peixe, um jacaré comesse um peixe, ele estaria comendo uma concentração muito grande de DDT. Né? E como julgava-se no capim, no milho, né, tal, é, a, ela pesquisou que esse DDT estava em todo o ambiente. E ela descobriu que tinha moléculas de DDT no leite materno. Né? Então, a criança que mamava na mãe, o alimento mais sagrado, mais puro que tem na Nossa. natureza, né, estava contaminado com DDT. Então, por isso que ela denunciou. E esse livro ele se tornou uma linha de corte no ambientalismo. A partir dali é que surgiu assim o ambientalismo mais forte como a gente tem hoje. Né? Então, as indústrias químicas naquela época, eles pagaram caro, milhões e milhões de dólares, os químicos ganhadores de prêmio Nobel, para poder derrubar essa teoria dela. E eles não conseguiram, e ela estava correta. Né? Até que esse livro, ele mexeu com a sociedade mundial. Hoje nós temos a internet que rapidinho você fica sabendo das notícias. Lá não, era tudo através de Uhum. jornais, de livros, né? Então, assim, demorava a chegar. Esse livro, o primeiro livro que foi traduzido aqui no Brasil, né, a primeira edição, esse livro é de 62 e aqui no Brasil foi traduzido em 64. Né? Então, assim, mudou realmente a sociedade mundial. Desculpa, Então, de modo falhou que um quando chegou. pouquinho. A minha imagem está congelada ou só da Gilmara? Congelou. Congelou. A minha também? Congelou. Tudo? Congelou, aí eu perguntei pro pessoal se eles estavam me ouvindo, mas eu não conseguia ver os comentários. Mas Ah, voltou, certo. vamos continuar. Você estava Então é o falando sobre o seguinte, então livro, né? Qual que é o nome quando do livro? chegou em 68, 1968, a, juntou 30 especialistas no mundo inteiro e criaram o Clube de Roma, que foram estudar essa forma de crescimento que o mundo estava tendo. Né? E isso Uhum. aí provocou a ONU fazer a primeira conferência de meio ambiente, né, que foi dia 5 de junho de 1972, lá em Estocolmo, na Suécia. Foi de 5 a 16 de junho de 1972. Aí, a partir dali, 113 representantes de países e mais de 400 entidades, eles começaram a discutir que aquele crescimento que estava assim, numa reta, né, para cima e avante, ele deveria ser Uhum. contido. Daquele jeito, o planeta não ia aguentar muito tempo. Né? Então, aí que começou essas discussões a nível assim, internacional. Certo? A expressão meio ambiente vem lá de 5 de junho de 1972. Então, você acabou de explicar por que que o dia 5 de junho, que é no dia 5 de junho, que é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Que foi quando eles Justamente. E fizeram. tudo assim, graças a esse livro da Rachel Kerson, né? Primavera Uhum. Silenciosa, né? Primavera que Silenciosa. desencadeou tudo isso aí de bom para nós. Certo. Celinho, eu tô com umas perguntas aqui. Sabe aquela frase pensar globalmente e agir localmente? Aí eu queria te perguntar assim sobre essa frase, como você vê hoje o nosso planeta, né? Você mesmo acabou de dizer que essa luta ambiental não é de hoje, né? Essa questão com os agrotóxicos, com tudo que a gente faz prejudicando a nossa casa comum.
Então, assim, como que você vê assim o planeta, a nossa casa comum, Olha, nos dias a de nossa hoje? casa comum, né, o nosso planeta, ele está doente, né? É, por exemplo, esse crescimento que a ONU tentou, né, os países, né, eles tentaram modificar desde 1972, assim, Uhum. não, assim, infelizmente a gente não obteve muito êxito, né? Então o crescimento continua assim selvagem, galopante, insustentável, né? Insustentável até que ponto? Para você ter uma ideia, né? Vocês, né, terem uma ideia, é, esse consumismo acelerado que nós temos, a gente exige muito mais do que o planeta pode recompor. Então, tem estudos que falam que hoje nós estamos utilizando 1,75% planetas, né? 1,75 planetas. O que seria isso? 75% a mais. É como se você ganhasse um salário de R$ 1.000 e gastasse todo mês 1.750. Então não é sustentável, né? Então o planeta está desse jeito. Então nós estamos vendo assim em forma de desmatamento, né, queimadas, incêndios florestais, né, desertificação, salinização, falta de água. Nós temos muitos conflitos no mundo, conflitos assim até de armado, né, por falta de água. Nós temos muito problema no mundo, inclusive no Brasil, de biopirataria, né? Então, assim, então nós temos uma situação no mundo, além disso, os desastres ambientais, né? Derramamento de óleo, plataformas que explodem com óleo, né? Derramamentos por exemplo, de produtos radioativos, como Chernobyl, e lá no Japão também, Fukushima, né? Então, por exemplo, no mundo inteiro tem assim grandes desastres ambientais que são sinais, que são indicadores, né, que nós estamos errados, que o ser humano está errado, né? Nós precisamos de mudar essa linha de pensamento desse desenvolvimento galopante como nós estamos. Celine, e que é um indicador maior do que agora nesse período agora de pandemia, de quarentena, né? A gente tem acompanhado, por exemplo, ali em Belo Horizonte, eu estava vendo que 45% da atmosfera do ar está melhor, porque as pessoas estão, né, fazendo a quarentena, ficando em casa. Então, assim, a gente até chegou a postar, né? A Lígia postou para a gente sobre as melhorias que o mundo está tendo a partir dessa pandemia. Né? Agora, quem diria que seria dessa forma, né? Que todas as pessoas seriam obrigadas a ficar em casa. Quem sabe agora as pessoas começam a olhar diferente, com mais carinho, né, para o nosso planeta. E você estava É, falando aí, né, que no ano passado a gente teve recorde de desmatamentos, de incêndios florestais, os rompimentos lá das barreiras, né? Então, assim, esses, esses acontecimentos ambientais super negativos, né? Eu queria saber, assim, a sua opinião sobre aqui em País, por exemplo. No Brasil, você falou do mundo, né? Aí eu queria saber, assim, rapidamente, no Brasil e no município de País. certo. No Brasil, os efeitos assim colaterais, né, continuando aí o papo do mundo, da pandemia, né, eles estão assim sendo refletidos em várias maneiras. Hoje eu vi uma notícia de uma reportagem lá de Caldas Novas. Caldas Novas tinha nascentes naturais de águas termais. E depois, com o uso intensivo, várias fontes começaram a ficar frias, né? E agora, com a pandemia, falta de turismo, muitos locais estão todos fechados, então não estão utilizando aquelas águas termais. O que aconteceu? Sim. O aquífero, ele vai recompondo de novo, e as águas quentes fervendo, saindo de vários nascentes naturais, de córregos, né? de buraquinhos de rochas, saindo água quente. Por quê? Deu tempo da terra recompor. Né? No Recompor. Brasil, o Brasil está passando, assim, na minha opinião, a pior fase em termos ambientais. Não vamos falar em outras áreas, em termos ambientais. A idade das trevas mesmo. Né? Por quê? O novo governo, principalmente assim, o final do governo Temer, né, e agora esse novo aí, eles estão assim desconstruindo tudo que foi de conquista que teve lá de 1972, né, para cá.
Então, assim, o Brasil foi a passos lentos, mas foi crescendo, né? Ele foi crescendo em termos assim, de legislação, em termos de atualização de normas, olhando outros países mais modernos. E quando Uhum. chegou agora, estão rasgando tudo o que era de bom. E a gente está vendo o quê? Por exemplo, edição de novas leis, né? Revogação de leis, edição de novas leis, assim, permitindo tudo. Nós estamos vendo, por exemplo, desmatamento recorde na Amazônia, incêndios florestais, quando o ano passado, né, foram um recorde na Amazônia. Né? Sim. Nós tivemos aí também dois rompimentos de barragem, né? Sendo um nesse governo agora assim muito grande. E por exemplo, mas o rompimento tem a ver com isso? Tem. Porque é o seguinte, à medida que as empresas estão vendo que o governo está relaxando, elas vão relaxar também. É uma Com questão certeza. natural. Né? Então, assim, controles, monitoramentos que eles faziam, passam a não fazer mais. E depois, outra Uhum. coisa, paga para ver. Ah, não, deixa arrebentar, depois a gente vê o que faz. Né? Ah, deixa queimar, depois a gente vê o que faz. Por exemplo, o que a gente viu agora nos últimos meses? O governo anistiando multas e mais multas ambientais. Como assim? Se não se paga mais multa ambiental no Brasil, como se fosse mais ou menos isso, principalmente do agronegócio, né? Então, assim, ameaças à unidade de conservação do tipo parques e outras unidades importantes, reservas, né? Uhum. Querendo, assim, deixar minerador entrar dentro de parques. Então, eles estão assim, trabalhando, né, lá no submundo das leis, né? Para poder cada vez mais deixar mais assim vulnerável, né? Mais permissível, né? Então assim é uma situação muito muito feia, muito preocupante para o Brasil. Certo. E no âmbito municipal? O âmbito municipal, eu penso assim, é uma questão natural que o âmbito estadual siga o federal, né? Também Uhum. natural que o municipal vai seguir as diretrizes do estadual e também do federal, certo? Então, por exemplo, nós tivemos aqui em Pains um crescimento, um desenvolvimento muito grande em termos de meio ambiente no governo da década de 2000, né? Que criou a Secretaria de Meio Ambiente, colocou ela bem sólida, foram vários Uhum. eventos ambientais que teve aqui, né, criaram leis muito modernas com relação a meio ambiente, né, é, Uhum. criou o CODEMA, porque até então assim estava muitos e muitos anos desativado, né, criou o CODEMA, um CODEMA participativo, Conta pra gente muito o que é assim, CODEMA, professor. é, oi? O que é a sigla CODEMA? CODEMA é o Conselho de Desenvolvimento de Meio Ambiente, né? Uhum. Assim, de município. Né? Então, assim, cada município tem o seu conselho. Então, assim, a parte, meia parte, uma parte é do lado institucional, assim, do lado público, e a outra parte do lado da sociedade civil. O CODEMA é que estabelece as normas municipais de meio ambiente. Eles também Uhum. licenciam, né, os empreendimentos, oficinas, empresas, né, vários empreendimentos que têm assim, um impacto significativo, é o CODEMA que licencia. Então, por Certo. exemplo, aqui em País, a gente sentiu também uma perda nos últimos tempos. Né? Então, assim, algumas coisas começaram a se relaxar. Né? Então, assim, a gente precisa melhorar muito ainda, por exemplo, nós tivemos uma fase no início da década, final da década de 70 e 80, nos governos de Chiquito Pimentel e Paraguai, né, que foram plantadas muitas árvores nas cidades. Então, assim, restabeleceu uma arborização mesmo na cidade. Né? São essas árvores antigas que nós conhecemos aí. De lá para cá, a cada ano que vem passando, a gente está vendo assim que está cortando mais árvores do que plantando. Né? Então, o que a gente está vendo hoje a cidade? Né? Eu sou especialista em arboricultura, em arborização urbana. Uhum. O que a gente vê na cidade? Né? A gente está vendo a cidade bem pelada, né? Bem faltando árvores. E quando chega agora final de inverno, né, que começa a primavera, a gente começa a sentir isso muito na pele. Na cidade de País está ficando quente. E não era uma cidade assim tão quente, né? Agora, por exemplo, o que precisa
de fazer também, a gente observa muito, são os cuidados, assim, que não é uma coisa que depende do cidadão, e não só um exemplo assim, do prefeito, né, Da da prefeitura. prefeitura, do poder público. O cidadão tem que ser mais consciente. Né? Nós estamos vendo aí, por exemplo, que nós temos um aterro sanitário, nós temos coleta de lixo, nós temos coleta de lixo seletiva, nós temos a ACAP, a Associação dos Catadores de Resíduos, né, que ficam lá no aterro sanitário. E, por exemplo, a gente está vendo assim, muitas e muitas sacolas de lixo, né, na rua. Né? Uhum. Então a pessoa acha assim, não, eu ponho na rua porque a prefeitura não coloca uma lixeira para mim. Né? Uhum. Acha que é totalmente responsável da prefeitura colocar. E isso tem que ter uma questão de parceria. Não Com pode também certeza. assim, o município, a gestão municipal, levar tudo nas costas. O cidadão também tem que fazer por onde, né? E aí, por exemplo, Concordo. uma coisa que ocorre muito aqui em País, agora nós estamos chegando o período frio e seco, aí Sim, começa muito as pouco. queimadas. Né? Aí as pessoas limpam os lotes, aí tem muita planta, árvore frutífera, aí dá muitas assim, folhas, né, tal, e até lixo mesmo. Ao invés de colocar num saco e colocar na rua para ir para o aterro, eles colocam fogo. Então, assim, sempre está tendo um fogozinho em algum lote na cidade. Ou é fundo de lote ou lote vazio, né? Aí vai Uhum. subindo essa fumaça, vai juntando com outra fumaça ali, vai juntando, acumulando. Aí outro município perto também, né? Aí o que acontece? A gente fica vendo assim, todo ano, o Brasil assim, é recorde de incêndio, né? De focos de incêndio, e Minas Gerais mais ainda, né? A gente Não, fica parecendo assim, o portal do inferno, sabe? Então, assim, fogo e fumaça em tudo quanto é lado, assim. infelizmente. Não que eu já Sério. tive lá no inferno, né? Mas eu acho que é assim, o portal do inferno, né? Então, mas e a gente pensando sobre isso e o quanto a nossa saúde fica prejudicada, né? Porque além de ter a seca natural, né, da estação, e ainda vem as queimadas. Então, assim, você já falou de vários prejuízos, vários impactos negativos que nós, né, eu me responsabilizo, porque é assim que começa. Se a gente não se responsabilizar pelo lixo que a gente joga no chão, pelo lixo que a gente não separa, né? Assim, igual você falou, começar a jogar a culpa no prefeito, na prefeitura. Entra prefeito, sai prefeito, as pessoas falam a mesma coisa. É a mesma questão da pandemia. As pessoas não falar nisso, a partir de hoje ficou decretado que é obrigatório o uso de máscaras, né, na cidade. Então, assim, a gente já até tinha colocado um post aqui falando sobre como que deve jogar a máscara fora, né, que você deve colocar dentro de uma sacolinha separada e colocar no lixo comum, porque não no lixo reciclado. Então, assim, as pessoas precisam ainda aprender a separar papéis, metais, vidros e plásticos nos lugares certos. Então, assim, parece que está sempre voltando nas mesmas questões. Por quê? Porque a gente não está dando realmente o verdadeiro respeito que a natureza merece, pede e merece, né? Porque é o nosso habitat, a nossa casa comum. Então, Celinho, como o nosso tema seria ameaças e oportunidades, se a gente for ficar aqui, se você for ficar falando para a gente, né, mestre, tudo que você poderia trazer, a gente ficaria aqui por horas e horas. Mas eu gostaria de pedir, em termos, em âmbito municipal, né, para você reforçar o que você acha que a gente poderia fazer, né, como sociedade, como pessoa, como sociedade, como empresa, né, quais seriam as oportunidades que você enxerga aqui em País para que a gente possa estar fazendo um impacto positivo. Sim, essa expressão, né? Ameaças e oportunidade, ela é assim, uma expressão muito boa, muito forte, né? O meio ambiente, ele constitui nisso, né? Isso é uma frase do sociólogo, né? Do Charles Perrault, né? E ele fala Uhum, assim que o meio ambiente, ele constitui numa ameaça ou numa oportunidade. Então, uhum, assim, os empresários, vamos começar pelas empresas, né? Os empresários, eles enxergam o meio ambiente, na grande maioria, como um entrave, né? Como uma ameaça, né? Como uma coisa que vai prender eles, né? Tal. uhum. E eles não verem, assim, por exemplo, assim, que a grande maioria dos empreendimentos, começando lá no agronegócio,
até, por exemplo, assim, na indústria, aqui no caso nossa, né? Na indústria de cal, de cimento, de corretivo agrícola, né? De ração, essas coisas todas nós temos aqui na nossa região, tudo Uhum. depende do meio ambiente. Onde que eles tiram matéria-prima? No meio ambiente, né? Então, o meio ambiente, ele não pode ser visto como um entrave e nem como uma despesa. Ele é visto como investimento. Então você tem que fazer o investimento. Então, assim, se eu preciso de água lá na fazenda, eu tenho que cuidar da minha água. Né? Eu tenho que Uhum. proteger as nascentes, plantar árvores, cuidar das margens dos córregos, né? Proteger lá a questão de açudes e tudo mais. Né? Parar de Então, jogar assim, eu lixo em preciso de água rio. na minha fazenda. Né? Então eu tenho que cuidar disso. Então as Uhum. empresas também têm que ser também assim responsáveis. Não é simplesmente ganhar o dinheiro dela, multiplicar o lucro, né? Então ela tem o lado social que ela tem que cumprir também. Uhum. Né? Então, por exemplo, uma empresa que está aí, ela não pode viver isolada só ali no mundinho dela. Ela tem que participar da vida da cidade também. Então, Sim. assim, é uma oportunidade que ela tem, inclusive, de melhorar a imagem dela. Né? Nós temos aqui em País muitas empresas de grande porte, de médio porte, que são responsáveis. Então, assim, vira e mexe na cidade, elas estão ajudando, né? Ajudando em campanhas, né? Ajudando em campanhas, por exemplo, do lar dos velhinhos, né? Do hospital. Então, assim, isso aí é uma responsabilidade social. Né? Então, assim, a Uhum. gente deseja que cada vez mais as empresas fazem isso, né? As que estão de fora, a oportunidade é de copiar, né? As Uhum. boas, né? E também na parte que seria governamental, né? Então a parte governamental, tanto a parte assim do poder público executivo e legislativo, né? De atualizar essas normas é, é, ambientais, né? Fazer cumprir as normas, porque assim, se você for ver aqui em País, tem várias legislações que falam assim da qualidade de vida. Então, por exemplo, assim, eu vou colocar fogo no meu lote aqui que está vazio. Né? Se você for olhar a legislação municipal, vai estar falando lá que é proibido colocar fogo, né? Sim. Dentro dessa maneira. Então, assim, e grande parte, olha lá no hospital, por exemplo, faz um diagnóstico no hospital. Grande parte das doenças mais comuns que o hospital nosso atende, e os da região também, né? São doenças ambientais. O que Uhum. nós temos mais preocupante aqui hoje? A dengue, né? A dengue, que está aí com muitos e muitos casos aqui em País, né? E a Muito bem prefeitura colocado. fazendo de tudo, os agentes da saúde fazendo de tudo para poder controlar a dengue. A população tem que ajudar, né? E aí tem também o coronavírus, né? Então, assim, cada um tem que ser responsável, né? E também cobrar do outro. Oh, você tem que estar sem máscara aí, né? Então, assim, é Sim. o que o cidadão também tem que fazer. Ah, eu não tenho uma lixeira aqui de fora de casa. Ah, mas eu tenho um jeito de fazer aqui uma lixeira para mim? Eu vou ficar esperando sempre a prefeitura? Aí o cachorro Uhum. vai lá e rasga o lixo e vai sujar a minha rua, a minha área ali, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que o cidadão tem que fazer a parte dele também. Né? Plantar árvores, cuidar das árvores. Aqui em País o pessoal reclama do sol que está quente, aí Uhum. planta uma árvore, aí reclama que está caindo folha. Né? E sem que, por exemplo, a folha no chão, né, ela é a contrapartida do frescor da sombra. Isso é uma frase de um arborista, Nossa, né, o Osmar Bueno. Né? Então, assim, essa frase lindo. ela é muito verdadeira. Então, assim, se a gente quer ter um clima mais ameno, nós temos que plantar árvores. Uhum. Né? E a gente tem que lembrar que a árvore não vai dar sujeira. Todo mundo gosta de ver um ipê amarelo ou roxo florido Sim, e as flores caindo no chão assim. Aí fica sim. todo mundo fazendo selfie e postando, né? Tirando É foto e verdade. postando. Aí a hora que começa a cair as folhas reclamam, né? Não, Reclamam da reclamam mesma porque árvore, né? corta as Então eu acho que o árvores. cidadão tem que ficar mais consciente nessas questões. Com certeza. Nossa, Celinho, dá para a gente pensar em muitas oportunidades. Quem sabe você ainda cria um projeto aí, às vezes até para crianças, né, para jovens, dá para a gente. Eu vi muitas oportunidades que
dá para a gente trabalhar aqui em Pains, né? E aí, mudando só um pouquinho, assim, desviando um pouquinho do assunto, eu gostaria de te parabenizar, né? Porque hoje o EPA está completando 26 anos, e gostaria que você explicasse para as pessoas que ainda não conhecem o EPA. Aê! E o que que é o EPA, né? Como que iniciou e como que, né? O que que você gostaria de deixar de mensagem para o pessoal do EPA que está te assistindo, né? Que vão te assistir depois. É, o EPA, né, ele surgiu, um grupo aí aqui da cidade mesmo, da região mesmo, né? Em 87, quando os estudantes de geologia, os espeleólogos lá de Belo Horizonte, da UFMG, começaram a vir aqui em Pains, né? Eles vieram lá de Belo Horizonte com uma indicação de me procurar aqui, que eu era uma referência em termos de meio ambiente, né? E de Sempre cavernas e foi, tudo né? mais. Aí eles fizeram contato comigo, eu fui mostrando algumas cavernas, aí eu fui aprendendo a espeleologia com eles, né? Que até Uhum. então, para mim, eu não tinha conhecimento, aprendi muito, mas muito com eles mesmo, né? E aí a gente foi assim, crescendo, descobrindo várias cavernas, muitas cavernas bonitas, né, tal. E quando chegou em 94, esse grupo, que chamava Grupo Águia de Pesquisas Espeleológicas, ele os membros começaram a formar, né, e ir para o mercado trabalhar. Aí foram entrando outros, né, tal, e eles resolveram assim, a extinguir o grupo Agnes, né, e criar um novo grupo, né, e criou o Guano Espelho lá dentro da faculdade mesmo, o FMG, no dia 1º de março de 94. Aí, como Nossa. nós, daqui de Paris, nós pertencíamos ao Agster, aí nós discutimos aqui assim, por que não nós formarmos o nosso grupo aqui? Nós estamos no meio das cavernas aqui, né? Aí nós chegamos à conclusão que nós poderíamos formar. Então discutimos aí com um grupo de pessoas que estava sempre saindo com a gente, amigos, né? E no dia 5 de junho, né, de 94, nós fundamos o EPA, né? Nós, 10 fundadores, né, do EPA, né? E de lá nós viemos trabalhando muito, descobrindo muitas cavernas, continuamos com a parceria com o Guano, né, com o Guano Espelho, com a SEE lá de Ouro Preto, o grupo mais famoso, assim, mais antigo do Brasil, né, outros grupos também. Aí nós continuamos trabalhando em parceria, nós descobrimos assim muitas e muitas cavernas, né? E isso tornou-se Pains, por exemplo, o município com o maior número de cavernas no Brasil, e Referência também essa mundial. região calcária nossa aqui, essa região nós chamamos de karst, né? O karst Aham. é uma palavra que vem lá da Europa, lá da Eslovênia, né? É uma palavra que significa campo de pedras, né? A primeira vez que estudou que a drenagem, né, a água de chuva cai e não escorre de maneira normal, ela some no meio das rochas. Então lá eles descobriram uma área que parecia com aqui, né? Que a água sumia no meio das cavernas, formava as cavernas. Aí eles chamaram de karst, né? Então, assim, essa área cárstica do Alto São Francisco, né, hoje, assim, o karst é responsável, assim, por, tipo, 18% do relevo do mundo. E aqui no Brasil, também, em Minas Gerais, é mais ou menos nessa proporção, né? Entre 15% e 20% do território é de karst, né? E aqui nós temos o karst do Alto São Francisco, né? Que é Pains, que fica todo o município, né? Arcos, uma parte, né? Doresópolis também uma parte, Pimenta, Córrego Fundo, Formiga, Piuí, né? São Roque, Bambuí, Iguatama, Japaraíba e também Lagoa da Prata. Então são esses 12 municípios que compõem o karst do Alto São Francisco. E o grupo EPA, né? O EPA é esse grupo que trabalha nessa região, né? Representa essa região. Nós descobrimos também muitos e muitos sítios arqueológicos, né? Na década de 2000 para cá, nós passamos a trabalhar com uns arqueólogos muito amigos nossos, nós tornamos amigos e amigos mesmo, e eles foram assim, ensinando para a gente descobrindo as coisas e eles também ensinando, né? É uma simbiose, né? Sim. E, e aqui nós temos hoje cadastrado mais de 300 sítios arqueológicos. E essa região é tão importante, né, que nós fomos agraciados, né, com a criação do Museu do Caixa do Alto São Francisco. Em 2010, né, que foi o arqueólogo Gilmar Henriques, né, ele
trouxe o projeto, nós discutimos, né? Eu falei assim, não, vamos fazer isso, né? O que for preciso do EPA ajudar, nós vamos ajudar também. E o Gilmar peitou e o prefeito da época também gostou da ideia, ajudou muito, né? Assim, na parceria. E nós criamos o museu, que é muito importante, né? Aqui Vale na muito a região, pena né? Para a conhecer, região né? inteira. É. Hum. Então, assim, essa aí é a história do EPA, né? Então, assim, o EPA vem passando por pessoas assim que sempre está renovando, né? Pessoas que vão estudar fora, vão trabalhar fora, né? E aí Sim. outros tornaram assim especialistas, doutores e tudo assim, na grande maioria foi assim inspirado no trabalho que eles aprenderam com a gente nas cavernas, né? Uhum. Nós temos vários profissionais, professores de universidades, né? É, a Vanessa, né, que tem bióloga e professora numa federal lá de, de Mato Grosso, né? Nós temos o Pablo ele é Fala botânico, né? pendente, Então né? assim, especialista nessas matas, né? Nessas florestas sobre o calcário, né? Então nós temos várias referências que Uhum. passaram assim, pelo EPA, inspirou também, né? E fez isso aí da filosofia de vida deles também, né? E isso é muito Sim. gratificante para nós, assim, fruto desse trabalho nosso também. Parabéns, Celinho. Parabéns. E já Obrigado. deixem o convite, né? Porque se Deus quiser, daqui a pouco essa quarentena já está passando, é para a gente fazer uma aglomeração aí com você e conhecer melhor o EPA, né? Você Sim, gostaria de mandar um abraço pro pessoal? Eu vi que o pessoal de Piuí e vários amigos seus curtiram aqui a arte, né, sobre a nossa live de agora. E o Trekking and Adventure, que está em Piuí, né? É o sim. pessoal e você são seus amigos, né? Sim, nós E se somos você amigos e quiser deixar um parceiros abraço aqui. para eles, deixar um abraço para quem você quiser. A gente tem, assim, vários amigos espalhados aí, né? Então, assim, o grupo de Piuí é um grupo de trek, né? Que agora, assim, está associando essa questão de esporte, né, com natureza. Né? Eu participei algumas vezes com eles, e venho participando, agora nós estamos parados assim, por causa da pandemia, né? Mas assim, e eles estão gostando dessa parceria, porque é uma troca né, assim, de informações, né? Então, assim, a gente passa o que a gente aprendeu também para eles, e eles também passam para nós, né? E nós temos assim parcerias, nós já fizemos parcerias aqui com universidades, né? Universidade de Lavras, né? Da UFMG, da UFOP, né? Também Que da bacana. Unifor, né? Unifor é grande parceiro, assim, nós já fizemos muitos cursos, eventos, né? É, nós já sediamos aqui em 2016 o Encontro Mineiro, né, de Espeleologia, um evento assim que teve participação de várias pessoas de Minas Gerais, inclusive de outros de estados, né? Então, assim, nós já fizemos é, a gente já fez assim, várias ações aqui nessas questões ambientais e espeleológica também, né? E aí a gente faz o convite assim, né, que a gente está sempre aí de braços abertos, o EPA é uma entidade aberta, né? E Uhum. a sociedade, ela é uma ONG, né? E a gente hoje nós temos assim mais na faixa de uns 20 a 25 membros ativos, né? E Nossa, nem sempre dá para que sair bacana. todo mundo assim numa expedição. Isso por causa também de carro, né? Talvez questão de trabalho e tudo mais, né? Mas nós estamos na ativa aí até hoje, trabalhando, descobrindo cavernas novas, né? Sítios Nossa. arqueológicos, maravilhas da natureza, não só assim cavernas, né? Mas coisas assim muito importantes em termos ecológicos, né? E espeleológicos também. Fica o E convite, né? então, Quem quiser assim fica. participar do EPA, sair conosco, né? Sai uma Sim, vez para poder ver se gosta, né? Nem sim. tudo assim é mil maravilhas. A gente não vai assim todo dia achar uma caverna grande, né? Ou então todo dia numa caverna grande. Tem dia que é coisa de caverna pequena, né? E, assim, talvez ela tenha assim, uma importância muito grande, né? Talvez Aham. não em termos de beleza, mas talvez em termos arqueológicos, né? Ou talvez em termos biológicos, né? E é até Eu vou bom, te por exemplo, contar. assim, a gente ter essa oportunidade para falar para Sim. todo mundo, né? Uhum. É, nós temos cavernas importantíssimas aqui na região em termos de biologia, né? Em termos assim,
animais, né, de bichos, né, Muito que rico vivem a dentro dessas fauna. cavernas, né, da É. fauna, né? Então, por exemplo, tem um termo que é chamado de hotspots, né, de os pontos quentes, né? Então, assim, hotspots da biodiversidade. Aí você vai pensar em África, Costa Rica, em Amazônia, Mata Atlântica, Uhum. né? São esses locais que têm mais biodiversidade, o Cerrado, né, tal. Então eles criaram esse hotspots das cavernas, onde tem assim os locais com maior vida, né? Vida mesmo assim, nós chamamos de troglóbio, né? Aqueles organismos, né? Modificados geneticamente que tem todo o ciclo de vida dentro da caverna, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil tem 3 áreas que estão estudando, né? Classificadas como hotspots, né? Uma é o sistema Areias, né? Um local muito importante no Brasil, né? O outro, agora me falhou a memória aqui, e o terceiro é a Gruta Éden em Pains, né? Assim, seria a terceira gruta mais importante do Brasil em termos de bioespeleologia. Né? Então, assim, isso aí né, para a gente orgulhar muito disso, né? Então, assim, e dar mais força para a gente preservar ela, né? Com Então, certeza. é isso aí que o Grupo EPA faz, né? E como diz a minha amiga Cristina, a gente ama o que a gente conhece, né? Então, assim, Justamente, vamos né? conhecer. Eu tive sorte, viu? Eu vou te contar que foi a maior aventura que eu tive com os meus 17 anos, quando eu fui numa viagem, né? Numa expedição ali com vocês, e eu vi, assim, cavernas maravilhosas que nunca saíram da minha mente, assim. É um trabalho que deve ser, sim, reconhecido. O EPA está de parabéns, viu? E estou muito Obrigado. feliz que está, né, coincidindo aqui, né, de vocês estarem comemorando mais um ano, né, nessa live. Celinho, você gostaria de fazer uma consideração final, agradecimentos? Ó, Fique à vontade. consideração final, assim, né? O que a gente tentar assim, trazer uma mensagem é que, aproveitando esse dia de hoje, né? Por exemplo, vou dar uma retomada aqui. Nós tivemos agora, infelizmente, né? Uma notícia ruim daquela reunião lá do ministerial, né? De 22 de abril, que inclusive foi o dia do descobrimento do Brasil, né? Brasil. E onde o ministro do Meio Ambiente, né, que, por exemplo, como que você pensa, todos os ministros de meio ambiente do Brasil, na grande maioria, né, dos ministros, tinha um histórico ambiental, ou de formação, ou de experiência e tudo mais, né? Aí qual que é o histórico desse ministro do Meio Ambiente? Ele é processado como secretário de Meio Ambiente lá em São Paulo, né, pelo mau uso, né, do cargo. Né? Então, assim, como que você pensa numa situação dessa? E, por exemplo, agora, né, ele falar declaradamente lá numa reunião assim, que tem que aproveitar a pandemia, né, para poder soltar a boiada. Né? O que seria isso? Passar por cima das leis, né, modificar as leis às pressas, né, com aquele intuito de deixar cada vez mais assim permitido, né, Uhum. permissível. O que nós vimos assim no dia 2 de janeiro do ano passado? Assim que o presidente assinou lá a posse, no dia 2 de janeiro começou galopante assim um desmatamento na Amazônia. Né, de pessoas que estavam, né, grupos que estavam apoiando ele, e falou assim, agora nós podemos fazer de tudo que as porteiras estão abertas, né? Pode soltar a boiada. Solta a E boiada nós à temos vontade. assim, falando uma frase aqui de um dos maiores, melhores, né, os maiores especialistas de caverna e meio ambiente do Brasil, Cleiton Lino, uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de trazê-lo aqui em País para palestrar para nós, né? Que a gente tem que cada vez mais assim conscientizar, né? Juntar as pessoas, né, que estão assim mais próximas, né, dessa questão ambiental e Uhum. irradiar esse conhecimento para poder conscientizar a população e resistir. Nós não podemos ficar só nos likes, né? Nós não podemos ficar Sim. só assim, que coisa ali, um bicho morto ali e faz uma selfie e põe nas redes. Isso aí não adianta nada, não. Não adianta chegar lá e colocar a mãozinha assim, ou então chorando, né? Emoji lá chorando por uma questão. Não adianta isso. Tem que arregaçar as mangas e tem que trabalhar
Como que eu posso ajudar? Entra nas entidades que já estão trabalhando, cria entidades novas, né? Em busca de uma causa, né? Tem tantas e tantas coisas para poder consertar no planeta, no Brasil e aqui em país, por exemplo, tem tantas coisas para consertar, né? Então, assim, não pode ficar só na mão de uma pessoa, ou então de um grupo, de um pequeno grupo de pessoas, né? Sim. Então, assim, e a gente resistir mesmo, assim, a bandeira, a luta ambiental é de resistência, né? É de resistência mesmo. Então, assim, falando o que o Cleiton Lino falou, né? A boiada não vai passar. Nós não vamos deixar a boiada passar, né? Então, só para você ter uma ideia que com as críticas que surgiram aí depois do vazamento do vídeo, né? Essa semana o ministro do Meio Ambiente teve que revogar uma medida que ele tinha tomado anistiando multas, né? Então, assim, isso aí é um sinal da resistência. Então, nós precisamos conscientizar a população, né, para a gente ter um futuro melhor, né? Esse futuro melhor a gente pensa na nossa vida aqui hoje, né? Por exemplo, eu vi uma frase do Mick Jagger, né, dos Rolling Stones, né? Um dia que ele estava no Brasil e alguém perguntou a ele assim, o que ele achava dessa situação do meio ambiente e tudo mais, assim, de preservar para as gerações futuras. Aí ele falou uma frase assim polêmica, não, nós temos que lutar para preservar para a geração da agora. Aí a hora que o entrevistador assustou, ele falou assim, não, porque a situação está tão feia, se a gente não preocupar com agora, não tem nem jeito de preocupar com a futura, né? Então, tanto que a situação está feia, né? Então, assim, nós temos que preocupar com essas situações de corrigir o que está errado hoje, né? Para melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos, né? Dos filhos dos nossos filhos e assim por diante, né? Como que é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, né? Então a gente precisa de trabalhar isso aí. Começar agora e começar dentro de casa, né, Celinho? Se Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca. Né? Nunca é tarde. Até mesmo porque a gente já está sofrendo tantas ameaças, né? A nossa vida às vezes fica instável pensando em tudo que está acontecendo ao nosso redor, com todos nós. Então, por que não cuidar da nossa casa comum, né? Nós precisamos cuidar da nossa casa comum para que exista o futuro, né? Exatamente. Tá certo. Exatamente. Celinho, gostaria de te agradecer muito. Muito obrigado. Celinho, biólogo, Celinho, mestre, Celinho, espeleólogo, né? Então, assim, são tantas formações, mas a vida toda, né? No começo, eu tinha falado assim que quando você pergunta aqui em Pains, alguém para a gente falar sobre meio ambiente. Celinho nativo, né? Todas as pessoas têm você como referência e assim é um assunto muito sério, muito importante, é uma bandeira que a gente tem que, igual você falou, né? Tem que perseverar, tem que lutar por ela, porque é a nossa casa comum, é o nosso habitat, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Gilmar, essa oportunidade, né? E parabéns aí pela iniciativa, né? E também parabéns pelo projeto que você criou. Eu estou acompanhando, assim, não estou participando das lives, mas acompanhando, né? E, inclusive, assim, com os temas que vocês estão trabalhando, né? Então, agora vocês enxergaram que, por exemplo, o meio ambiente também está dentro da nossa pasta, né? E aí o meio ambiente também faz parte da saúde, né? Da nossa saúde. Né? E nessa oportunidade também, né? Eu agradeço muito, mas muito mesmo, assim, não tenho assim, nem palavras assim, para poder agradecer a minha família, né, que me apoia muito, né? Abraço, assim, Claudinha, para os meninos. Comigo desde do início, né? Então, assim, ela sempre me apoiou, né? Nos estudos, nos grupos, nas partes assim, mais difíceis, né? E, por exemplo, os meus filhos, assim, que vem aprendendo comigo, né? Vem aprendendo, eu também aprendendo com eles agora, né? Eles já estão assim, na fase assim, que a gente aprende muito com eles também, né?
e também os meus amigos, né, que eu prezo muito, né? Eu sou assim, dependente muito de amigos, né? Eu gosto demais de meus amigos, sabe? Eu venero mesmo meus amigos, né? Então, assim, as pessoas que eu tenho assim como amigos, eu gosto, mas eu gosto mesmo. E eu tenho o prazer de falar. Quando eu chamo uma pessoa que eu falo que é meu amigo, é porque é mesmo, né? E aí, e são pessoas que, por exemplo, assim, que me apoiam o tempo inteiro. Talvez a pessoa não tenha como me ajudar de uma outra maneira, né? Mas só de estar me apoiando, né? De estar ali, de estar incentivando a gente, né? Então, isso aí já é Sim, um grande apoio que nós temos, né? É um esteio na nossa vida, assim, né? Então, é esse essencial, né? tripé aí, né, que a gente tem que agradecer muito os meus amigos, assim. E agora, assim, nós falamos da participação aí do, do aniversário do EPA, né? É, assim, eu parabenizo bastante também os que fundaram o EPA junto comigo, né? Os que, durante o caminho, né, essa trajetória toda, trabalhou com a gente, né? E os que Sim. estão presentes hoje, né? Que estão, assim, na lida aí com a gente, né? Eu não vou falar o nome deles, porque assim, são muitos, eu posso me perder aqui, né? Mas, assim, são todas pessoas muito importantes para mim, na minha vida e nessa parte ambiental também. Parabéns para todos, né, Celinho? Celinho, muito obrigada mais uma vez. Se você falando em amiga, eu gostaria de deixar um abraço aqui para minhas amigas, minha equipe, meu braço direito e esquerdo nesse projeto, que é a Lígia Vilela e a Cristina Mansur, duas Sim. grandes pessoas e jornalistas. Agradecer a todos os voluntários, todas as pessoas que assistiram aqui, né, tiveram presente com a gente, e encerrar com esse comentário aqui de feliz aniversário, espelha o Grupo Pains. Quem enviou foi a Josi Mota, com X, tá? Josi Mota. Josiane, 26 anos, é a Josi, vinte e a seis Josi. anos, de muita história e muitas cavernadas. Grande abraço, Celinho. A Então é Josi, isso. ela é uma geóloga, né? Amiga nossa já de muitos anos, ela é de Um Candeias. abraço para a Josi, Um grande né? abraço aí Muito para todos que obrigada, participaram da mestre. live. Até uma próxima. Vamos continuar, tá bom? Nós Vamos temos sim. muito que aprender com você, com seu legado. Tá bom? Até Muito mais. obrigado. Até mais. Um abraço a todos, gente. Boa noite. Namastê. Namastê.